O Mal costuma dizer que a gente faz coisas que apitam, giram, piscam e inflam, né? Dessa vez, não sei porquê, a gente está fazendo mais coisas que giram. E o parreiro interativo é uma dessas coisas que giram e que piscam. A parreira interativa ela é uma instalação, é uma parreira de Páscoa, né? Uma estrutura de parreira para ovos de Páscoa. E o tema, o conceitual foi o multiverso. Então, o que acontece quando eu entro para atravessar essas dimensões ou esse universo recheado de ovos de Páscoa? A gente está fazendo essa interação, né, essa ação para a Nestlé, que é uma ação para Páscoa, mas já vai entrar agora na Campus Party. Então, o que a gente propôs foi fazer um painel de LED que acompanha, no caso, o usuário ao longo do caminho dessa parreira. E junto da parreira, a gente começou a construir uma estrutura extremamente mecânica, com motores, para fazer essa proposta de subir e descer, né? De criar essa dimensão de uma onda. Enquanto eu vou caminhando, enquanto eu vou criando esse percurso, o meu corpo nesse espaço ele vai ativando o movimento das outras coisas que estão ao meu redor. Então, esse corpo, nesse universo, ele aciona esses ovos de Páscoa. E aí é muito lindo quando você tem uma ideia super conceitual, bonita. E aí, gente, vamos trazer ela para o nosso mundo real. Tem vários problemas de estrutura mecânica, é necessário vários testes, é necessário vários protótipos, é necessário várias discussões. A gente brinca, né, que eu não... Ah, não entendi, desenha para mim. Aí a gente faz uns objetos. Tá aqui, ó, é esse objeto, é assim que ele move. Aí tem uma alavanca, não tem uma alavanca. Vamos fazer a senoide mecânica. A gente quer que uma fileira de ovos se movimente. E esse movimento se componha 15 vezes, né? A gente quer fazer uma onda de ovos, vai ter 180 ovos se mexendo. E a gente quer saber, quando uma pessoa estiver debaixo dos ovos, esses ovos se levantam e ela começa essa onda, né? E aí o Mal estava conversando e começou a pensar no teclado. Como é que um teclado de computador funciona, né? Então tem ali uma matriz e você tem um contato. Esse contato é um botão que você pressiona e você fecha o contato. Então, essa ideia muito simples do teclado é que gerou agora essa proposta que a gente está fazendo, que é um sanduíche em que a gente dá o contato no piso. Então, a pessoa vai caminhando e aí vai dando os contatos. Só que isso complicou um pouco, né? E aí, para o Mal, a gente resolve isso na programação. A gente faz uma matriz ali e descobre a posição, né, no caso do usuário, ao longo dessa parreira, em função de 45 peças conectadas. E aí ele consegue dizer mais ou menos onde está posicionado e movimentar, no caso, o sistema mecânico correspondente à posição do usuário. E a gente começou a verificar os problemas que geravam essa ideia. Um módulo estava dando problema de contato porque as bordas não estavam bem resolvidas. Vamos agora colocar um outro material para resolver o problema do sanduíche. E agora o acabamento, né? A gente entrou naqueles diálogos que a gente trabalha com outros fornecedores. Aí lá vem o Mal de novo, né? Com outro problema. Esse cabo blindado ele vai ficar muito grosso, aí a gente vai ter que fazer um acabamento para passar lateralmente. Será que a gente troca o cabo? Eu falei, poxa, a gente já confia nesse tipo de cabo, né? Você já me provou várias vezes, por diversos motivos, é a melhor opção que a gente tem. Então vamos fazer um acabamento lateral, a gente ainda tem essa possibilidade, até porque a gente está com esse material da cenografia. A gente está agora, né, fazendo essa construção, que são as terminações desse sensor de piso, para a saída desse cabeamento, para chegar nos microcontroladores. Então eles constroem o piso, a gente coloca a estrutura de serralheria, que é a parreira, em cima, e a gente começa a colocar tanto os módulos cinéticos quanto os sensores de piso. Os módulos cinéticos, a gente fez um primeiro estudo com esse sistema, que é o sistema virabrequim. Aqui o eixo movimentava e fazia isso aqui. Para cada ovo eu coloquei um. Aí o Mal chegou e falou assim, acho que tem como otimizar esse trabalho. Aí ele colocou uma barra, né, de um lado e uma barra do outro para completar os 2 metros, então dava 12 ovos numa barra e 12 ovos na outra barra. E aí a gente começou a testar, usando o sistema de acoplador, para ver se tinha o torque suficiente, porque imagina que é um eixo de 2 metros. Então vai suspender tudo. São 60 quilos balançando numa estrutura. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa fazendo aquela ginástica olímpica, né? Tem que ser uma estrutura bem reforçada. E a gente começou a perceber que nesse subir e descer, o acoplador dava um tranco, então ele ia, subia e plac. O Mal falou, eu acho que eu consigo criar um sistema em que eu consigo dar meio giro. E aí acabou que no fim a gente abandonou a ideia do virabrequim. No atual momento a gente quer fazer um único eixo com vários desses carretéisinhos. E aí no caso ele vai só girar. E aí, nesse giro dele, tem uma linha que vai descer com o ovo e subir. Só que aí a gente vai ter um trabalho que a gente não tinha antes, que é construir esses carretéis e colocar as linhas com o sistema para colocar o ovo. Ok, a essa altura do campeonato, a gente está quase levantando a bandeira amarela, vamos dizer assim, que a gente tinha um cronograma, a gente estava muito bem no cronograma, só que aí se a gente começa a desconfiar, antes daquilo gerar um problema lá na frente, e aí a gente vê isso muito na nossa própria experiência, legal, então vamos voltar e é hora de repensar esse projeto porque a gente ainda tem tempo hábil
para executar essa nova peça. É uma sucessão de experiências em cima de propostas, protótipos. Fez um, não dá para replicar para 15. Fez um, faz o outro, testa de novo. Começou a ter estabilidade. E é muito de experiências de projetos anteriores, da área de eletrônica, da área de mecânica. E é tenso, né? Porque é um projeto com um tempo muito curto. Então, a gente está para começar a montar daqui a 2 dias. E, de repente, a gente vai refazer 15 eixos de 2 metros de comprimento. Agora, eu realmente não sei o que o povo vai fazer. Eu tenho quase certeza que eles vão ficar investigando. O cara vai chegar, vai bater o pé, vai pular, né? Eu tenho quase certeza que esse é o tipo de reação que o público vai fazer. Eu gostaria que eles ficassem maravilhados. É isso que eu gostaria que acontecesse. Então vamos ver o que vai acontecer na montagem, né?